Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. Quero refletir com vocês duas pequenas ideias só. Eu sei que vocês têm até medo quando o padre fala que é só duas pequenas ideias. Mas a segunda leitura da missa que ouvimos nos dá um elemento muito importante para a gente compreender a nossa ação como cristãos no mundo e na igreja. Paulo diz que nós somos individualmente membros do corpo de Cristo. Individualmente somos membros do corpo de Cristo, enquanto membros de Cristo. Mas nós só seremos o corpo de Cristo pleno e completo se estivermos unidos. Sois individualmente os membros deste corpo e juntos formamos o corpo de Cristo. Olha que coisa e que ensinamento impressionante. Que ensinamento impressionante. Nós vivemos esta semana, talvez pouco a gente tenha lembrado disso, mas nós vivemos esta semana, desde a festa da Ascensão até o dia de hoje, a semana de oração pela unidade dos cristãos. Algo importante. Mas como dizia o Padre Lucas na missa, na homilia de ontem, nós precisamos, antes de rezar pela unidade dos outros, nós precisamos viver a unidade entre nós. Porque muitas vezes, por pouca coisa, a gente acaba se dividindo. Por pouca coisa, por coisas banais, por coisa boba, a gente acaba se dividindo. E aí, se dividimos,
nós não somos e não fazemos parte do corpo de Cristo. Que só somos o corpo de Cristo enquanto estivermos unidos. Se não estivermos unidos, nós não seremos o corpo de Cristo. É isso que está na segunda leitura da missa que nós ouvimos. Então a gente precisa tirar isso do papel e colocar em prática na nossa vida. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, em tudo o que fazemos, em tudo o que vivemos. Tem que ser assim. Que o Espírito Santo nos dê esta graça. A segunda ideia, na primeira leitura da missa de ontem, Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9, nos conta a história da Torre de Babel. E lá tem uma coisa que eu acho impressionante. Tem uma frase que eu acho impressionante. O texto diz que eles falavam todos a mesma língua e não se entendiam. Falavam todos a mesma língua e ninguém se entendia. Aí vem uma pergunta para você tirar 10 na prova. Qual foi o motivo que o povo quis construir uma cidade e uma torre para chegar até Deus? No texto citado. Qual foi o motivo que eles queriam construir uma cidade e uma torre para chegar até Deus? Vocês não leem Bíblia, não? Qual foi o motivo? Eles queriam ficar famosos, construindo uma torre que chegasse até Deus. Notem que a ideia primeira era boa. Eles queriam chegar até Deus. Mas o motivo pela qual eles queriam chegar até Deus não era tão bom. Porque eles queriam ficar famosos, não chegar até Deus. E qual a diferença entre Torre de Babel e Pentecostes? Atos 2, que ouvimos na missa. Em Pentecostes, eram todos diferentes. Falavam línguas diferentes. E, no entanto, todos entendiam. Em Torre de Babel, falavam todos a mesma língua e não se entendiam. Em Pentecostes, falavam língua diferente e todos se entendiam. Qual é a lição que nós aprendemos disso? Que o caminho que vai até Deus não somos nós quem construímos, é Deus quem constrói. Na Torre de Babel, eles quiseram chegar até Deus. Em Pentecoste, Deus veio até nós. Deus desceu, Deus se fez presente. Deus tomou a iniciativa. E derramou o Espírito Santo conforme prometido no profeta Joel, no capítulo 3. Que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Os jovens profetizarão, os anciãos terão visões. A promessa se cumpriu. Pentecostes é a certeza de que a promessa se cumpriu. E o caminho para Deus não somos nós quem constrói. É o próprio Deus que toma a iniciativa e vem até nós. E manifesta a sua unção. E manifesta a sua graça. De modo que todos, falando línguas diferentes, diversos povos, cita na primeira leitura, cita mais de oito povos que estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Todos esses povos falavam uma língua diferente. E eles todos escutavam as maravilhas de Deus proclamadas na língua deles.
É a linguagem que todo mundo entende. É a linguagem que une todos os povos e que deve unir também nós nos dias de hoje, que é a linguagem do amor. A linguagem do amor. O amor de Deus foi derramado profundamente em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nos diz Paulo na carta aos Romanos. Então fazemos esse caminho até Deus, mas não por iniciativa nossa e nem porque nós é que fazemos e que construímos esse caminho, mas fazemos por iniciativa de Deus. É Deus que vem, é Deus que desce, é Deus que abre o caminho. E assim a gente pode chegar até Ele. E agora, depois de Pentecostes, que celebramos no dia de hoje, esse Pentecostes na vida da igreja nunca mais terminará. Enquanto a igreja, enquanto os filhos de Deus, os membros do corpo de Cristo estiverem nesta terra, esse Pentecoste estará acontecendo em cada sacramento que nós participamos, em cada sacramento que nós celebramos, em cada sacramento que a igreja oferece, em cada sacramento que a igreja ministra, Pentecostes está acontecendo. Ele só vai deixar de acontecer na eternidade. Como é que nós cantamos na sequência? Dai em prêmio ao forte uma santa morte. Uma santa morte. Então nós viveremos a alegria de Pentecostes, a força de Pentecostes, até o momento em que nós estivermos aqui neste mundo. Isso devia ser tão forte que eu digo a mesma coisa que eu disse na homilia de manhã. Sabe aquelas plaquinhas que a gente vê nas repartições públicas, dizendo assim: desculpe o transtorno, estamos trabalhando para melhor atendê-los. Já viram essas plaquinhas? Então, nós devíamos ter uma plaquinha dessa pendurada nas costas. Desculpe-me o transtorno, o Espírito Santo ainda está trabalhando. Nós devíamos ter nas costas essa plaquinha. Desculpe-me o transtorno, o Espírito Santo ainda está trabalhando. Aí a gente poderia completar: para melhor servi-los. Se o Espírito Santo não agir, não transformar o nosso coração, a gente não faz nada de que preste. Nada de bom a gente faz, se o Espírito não agir. Se a gente não permitir o Espírito. Só que o Espírito Santo, eu tenho que fazer um alerta, ele é delicado. Ele não chega arrombando a porta com os dois pés, não. Ele chega, bate discretamente. Se você abrir, ele entra. E se ele entrar, e você deixar ele entrar, eu sinto muito, mas ele bagunça a sua vida. Ele bagunça de tal maneira a sua vida que nunca mais você tem sossego. Deixa ele entrar para você ver o que ele faz dentro da sua vida. Agora, se você não deixar ele entrar, você vai ficar a vida inteira na superfície, experimentando só umas pitadinhas aqui, outras pitadinhas ali. Vai viver a vida inteira assim. Mas se você deixar ele agir, você nunca mais vai ser do mesmo jeito. Nunca mais vai ser do mesmo jeito. Porque tudo que o Espírito Santo toca, o Espírito Santo muda. Já vi seus discípulos. O que eles fizeram depois de Pentecostes? Onde eles foram depois de Pentecostes? Que o Espírito Santo nos dê essa graça. Rezemos junto com a igreja, pedindo este fogo abrasador em nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles